Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Conselhos de Resineira da Resin Arts. Eu sou a Nath e hoje eu vou ensinar para quem está iniciando a fazer uma caneta de resina epóxi super fácil. Não é a técnica que eu utilizo no meu dia a dia, mas ela é muito prática para quem está iniciando, porque você vai fazer todo o seu trabalho sem precisar retirar a sua caneta de dentro do molde. Essa caneta aqui, que é a técnica que eu uso no meu dia a dia, que inclusive eu tenho vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem, tá? Essa primeira técnica aqui, a gente faz o dome, né, que é a camada de finalização da caneta, a colocação do nome e a camada de finalização com a peça fora do molde, tá? Então, essa é a técnica que eu utilizo. Ela fica uma caneta bem fininha e também bem livre de rebarbas, tá? Então, é a que eu gosto de fazer e que as minhas clientes preferem. E eu tenho a segunda técnica, que é uma técnica super fácil de fazer. Você vai fazer ela toda dentro do molde, porém, ela fica com algumas rebarbinhas aqui, né? Tá, principalmente aqui na ponta, ela fica um pouquinho mais alta, mas é bem sutil. E ela fica muito mais grossa em comparação com a outra técnica. Então, ela fica bem mais grossa e um pouco mais desconfortável para você estar usando. Essa técnica aqui, ela é excelente para quem tá iniciando e também para quem tá fazendo canetas aí em grande escala. Então, se você pegou aí muitas canetas para fazer, né, acima de 50 unidades, 100 unidades, você fazendo dessa forma aqui vai facilitar o processo e você pode estar cobrando um pouco mais barato por isso também. Então, vamos lá pro passo a passo. Mas antes, não esqueça da sua curtida e da sua inscrição para você não perder nenhum conteúdo que tem aqui no canal. Então, vamos lá, gente. Vamos conhecer o que a gente precisa. Vamos precisar de uma caneta Bic, tá? A gente vai usar o refil da caneta Bic. Então, eu gosto dessa cristal, é bem comum e também é bem barata. Vamos precisar de um molde de silicone. Você encontra esses moldes aqui na Shopee, na Shein, na AliExpress. Então, é só digitar lá molde de silicone para caneta que você vai encontrar. Vamos precisar de palito de pirulito, esse aqui é o palito número 28. Tem que ser o de pirulito, porque se for um outro tipo de canudo que seja algum material mais mole, mais maleável, a resina vai derreter ele, tá? Vai derreter não, vai encolher ele. Então, a gente tem que ter um material que seja mais resistente. E esses palitinhos de pirulito aqui da marca BWB são ótimos, tá bom? Cola branca escolar, pode ser látex também, mas eu prefiro a cola. Um isqueiro. E, claro, a resina, né? A resina que eu uso é a resina de baixa viscosidade, baixa espessura, rígida, tá? Se você quiser saber a resina que eu uso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a marca que eu uso. Antes de tudo, a gente tem que preparar o canudo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o refil da caneta. Vou pegar o canudo. Você já tem que cortar o canudo aqui do tamanho do seu molde. Então, encaixa lá, tá? Você pode deixar esse canudo um pouquinho maior que o molde, não tem problema, para que ele entre aqui bem apertadinho, tá? Esse meu aqui, ele tá um pouquinho grande ainda, então eu vou retirar mais um pouquinho aqui, ó. Tem que entrar bem apertadinho aqui dentro do molde. Olha, entrou bem apertadinho, tá? Agora, a gente tem que preparar esse canudo aqui pra receber o refil. Pra isso, a gente vai ter que abrir um pouco a ponta pra que esse encaixe da caneta aqui entre dentro do canudo, tá? Então, você vai abrir um pouquinho a ponta aqui com o fogo, ó. Ele ficou um pouquinho mais aberto. Aí, você vai colocar o seu refil, ó, ele vai encaixar ali, tá vendo? Encaixou. Agora, você vai esquentar novamente, não precisa esquentar muito, é bem leve, tá? E aí, você vai empurrar, ó, vai empurrar, ele já vai entrar por completo e já vai formar aqui o encaixe, tá? Então, aqui já tá pronto o encaixe do refil dentro do canudo, certo? Ótimo. Agora, a gente precisa tampar essas duas pontas para evitar a entrada da resina, tá? Eu vou fazer isso com a cola branca. Então, eu coloco a cola branca aqui dentro, ó. Pode colocar bastantinho. Ó, tampei, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Nessa ponta aqui, você pode colocar mais lá dentro um pouco, tá? Então, ó, tampei o segundo lado. Agora, eu vou deixar secando. Ela vai demorar um pouquinho pra secar, então você vai ter que fazer isso com antecedência, tá? Mas, colocando na frente do ventilador, ele vai acelerar o processo. Ó, gente, depois de seco, ele fica transparente, tá? Tem alguns momentos que ele vai ficar um pouquinho mais branquinho, mas você vai perceber que ele tá seco de qualquer jeito, tá? Então, ele tem que estar sequinho ali. Mesmo ele estando branquinho ou mesmo ele estando transparente, você vai perceber que ele tá sequinho, tá? E aí, a gente vai colocar aqui dentro do nosso molde. Eu já limpei o molde aqui dentro, em durex, né? Eu vou pressionando aqui pra tirar toda a poeirinha. E aí, eu vou colocar aqui o meu canudo de pirulito. Agora, eu vou preparar a minha resina. A resina que eu vou usar é 100 para 50, tá? Pra cada dose de resina, eu tenho que colocar metade de endurecedor.
Mas você vai fazer aí de acordo com a resina que você comprou, tá? De acordo com as recomendações do fabricante. Então, eu vou fazer a pesagem aqui da minha resina, né? Vou dar tara pra descontar o peso do potinho. Eu vou fazer aqui uma média de 10 gramas, tá? Vou fazer 9. Então, eu vou colocar 6 gramas de resina, né? Metade de 6 é 3. Vou colocar 3 gramas de endurecedor. Então, ó, preparei aqui, né? Os 10 gramas aproximadamente, né? 9, 10 gramas aproximadamente. Dividi em 2 potinhos. Em uma porção eu coloquei pigmento perolado rosa e na outra porção eu coloquei glitter flocado, tá? Vou deixar essa mistura em descanso um pouco para ela ficar um pouquinho mais grossa, tá? Para que as duas cores não se misturem, não invadam o espaço da outra. E também para que esse glitter aqui não desça totalmente pro fundo do molde. Então, você deixando na consistência um pouquinho mais grossa, a gente consegue evitar um pouco que ele desça pro fundo do molde. E colocar sempre bastante glitter nessa porção aqui, porque daí também o volume maior de glitter, ele vai ficar mais uniforme dentro do molde, tá? Do que você colocar pouco glitter, ele vai descer mais facilmente pro fundo do molde também. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui em descanso e depois eu volto aqui. Então, a resina aqui já tá um pouquinho mais grossa, tá? Ó, já ficou um pouquinho mais grossinha, ó. Essa aqui do glitter também ficou bem mais grossa, né? Porque eu coloquei um volume grande de glitter. E aqui eu não falei pra vocês antes, mas encaixem aqui, ó, nesse pitinho. Por mais que tenha cola ali, vocês conseguem encaixar, tá? Então, tem que encaixar ali, porque isso vai ajudar o canudo a não subir, tá? Então, deixa encaixadinho ali naquele pitinho que tem. E agora a gente vai despejar. O segredo aqui sempre é deixar a resina em descanso pra estourar as bolhas. Então, aqui ele tá livre de bolhas. Principalmente essa parte do glitter, tá? Então, quando você for mexer aqui o glitter, depois de deixar em descanso, mexe com delicadeza pra não formar bolha, tá? Aqui é a mesma coisa, ele tá limpinho, não tem bolha nenhuma, e isso facilita muito o processo. E aí, eu vou começar despejando. Eu sempre despejo, nunca despejo bem aqui no cantinho, eu sempre despejo mais no meio. Que daí a resina vai invadindo, né, vai fazendo o caminho dela, e não vai formar bolha aqui na ponta. Se você despejar já logo aqui na ponta, pode ser que forme uma bolinha de ar aqui, e aqui também, tá? Então, sempre despeja mais no meio da caneta. Então, vou colocar aqui primeiro o glitter. Agora, o perolado. Então, ó, a resina, ela vai indo, tá vendo? Ela vai indo fazendo o caminho e já vai tirando o ar já vai subindo. Não forma bolha desse jeito aí na ponta. Vou colocar aqui mais um pouquinho de glitter. Toda vez que eu tô gravando, eu faço essas melequeiras. E aí, aqui não tem segredo. Aqui você vai fazer o preenchimento até cobrir o canudo, só que você não vai preencher até em cima, tá? Você vai deixar uma bordinha aqui ainda, porque a gente ainda vai fazer o dome, né? Vai colocar o nome aqui na caneta e vai fazer o dome com a caneta dentro do molde. A gente não vai retirar do molde. A outra técnica que eu ensinei, que é a que eu uso no meu dia a dia, eu retiro a caneta de dentro do molde. Aqui não, aqui a gente vai fazer tudo dentro do molde pra facilitar o processo, tá? Deixa uma bordinha ali, deixa um espacinho pra gente ainda fazer a finalização do dome aqui dentro do molde. Aqui eu não tenho bolha nenhuma. Aqui eu tenho algumas bolinhas ali, aquelas bolinhas eu vou retirar elas. Então, ó, você pode passar aqui um palito, qualquer coisa que você tem aí, ó, você vai passando e vai puxando elas aqui pro meio, ó. Tá? Puxa pro meio. Aqui do outro lado também. Aí, você pega o seu isqueiro, passa pra estourar elas. Aqui na ponta, tá? Verifica também, porque às vezes pode ficar alguma bolinha, então cutuca aqui, ó. Aqui também, ó, pode mexer, ó. Mexe assim, aperta, bate. Pode mexer com ela, porque se ficou bolha aqui embaixo, ela vai subir. Tá bom? Então, tenta o máximo possível tirar todas essas bolinhas que ficam aqui do lado, ó. Principalmente nessa parte do glitter, porque é aqui que deixa a caneta feinha. A gente pode fazer tudo certo, mas se ficar a bolinha aqui nas laterais, depois quando a gente vir com o dome, a gente não consegue corrigir aquelas bolhas que ficam nas laterais. E agora eu vou deixar ela aqui, secando, ela vai ficar aqui uma média de, vamos ver, hoje, eu acredito que ela vai ficar aqui umas 8 horas pra secar, e depois eu volto aqui com vocês. Então aqui, ó, gente, ele já tá sequinho, eu já posso colocar o nome aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o nome que eu imprimi na folha de vinil adesiva transparente, tá? Então, pra quem não sabe, eu uso a folha de vinil adesiva transparente
E eu imprimi aqui numa impressora laser, mas poderia ser também uma impressora jato de tinta, tá? Então, vou colar aqui. E agora, eu já posso fazer o meu doming aqui. Para isso, vocês vão preparar aí uma média 3 a 4 gramas de resina, tá? Vai depender aí muito da sua balança. Aqui eu tô com mais resina porque eu tô fazendo outras peças, então eu vou fazer doming mais uns 2 chaveirinhos, então eu tenho uma porção maior aqui, tá bom? E aí, agora é só preencher o molde por completo. Eu deixei essa resina em descanso para as bolinhas estourarem, tá? Sozinhas. E agora eu vou fazer o preenchimento desse molde. Então, agora, nesse momento, eu vou deixar o molde bem preenchido até em cima. Até no limite ali do molde mesmo, tá? Da borda do molde. Eu deixo sempre bem cheinho, porque a resina, ela tem uma retração ali, né? Uma contração, então ela vai encolher um pouquinho. Então, a gente pode deixar ele bem cheinho mesmo. E estoura alguma bolinha, caso fique aqui em cima, a minha ficou bem limpinho. E agora eu vou deixar secando novamente até eu conseguir desmoldar ela. Então, ela vai ficar aí mais uma média aí de 8 horas aproximadamente. E depois eu volto aqui. Então, voltei, caneta já tá aqui sequinha, vamos fazer o desmolde. Então, ó, ela sai praticamente pronta do molde. A gente vai fazer aqui poucos acabamentos nela, geralmente são essas leves rebarbas que ficam aqui do lado, muitas vezes nem ficam rebarbas. Aqui vai ser basicamente você passar um escalhador aqui do lado, né? Pode ser um estilete também. Então, você passa aqui. Tem gente que chama isso de escalhador, tem gente que chama de removedor de rebarbas, tá? Você encontra no site da Shopee, no site da Shein também tem, tá? Mas você pode estar usando um estilete, tá? Tranquilamente. Só passar de levinho aqui que você vai conseguir tirar essas bordinhas cortantes que ficam aqui, ó. Não precisa passar com muita força, tem que ser bem leve, tá? Só pra tirar esse aspecto cortante mesmo que fica aqui do lado. Como eu falei lá no início do vídeo, né, fica com essa rebarbinha aqui, que não é muito legal, né? A caneta fica mais grossa também, ela fica bem quadradona, né? Mas assim, é questão de gosto. Essa bordinha aqui, você pode estar pegando uma lixinha, pode ser uma lixinha de unha, aquela parte mais fina, e tá lixando. Só que aí ela pode ficar meio branquinha aqui, então, quando fica assim, bem sutil, é melhor nem mexer, tá? Mas eu, particularmente, me incomodo, não gosto dessa pontinha que fica aqui, não. E aí, aqui a parte da cola, nós vamos remover. Então, eu vou pegar uma agulha, pode ser uma agulha, um alfinete, algo bem fininho aí. Então, você vai colocar aqui e vai puxar, ó. Ele vai sair inteiro. Tá? E aqui vai ficar assim, ó, aberto dessa forma aqui, buraco bem grande, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, ele sai inteiro, tá? E agora a gente vai fazer aqui os furinhos pra tá colocando penduricalhos. Eu vou usar aqui essa argola de 10 milímetros, tá? Um pitãozinho aqui de 8 milímetros. E essas argolinhas menores, aqui eu tenho 4 argolinhas, elas vêm avulsas, tá? Eu emendei uma na outra. Essas aqui são as de 4 milímetros. Eu vou estar utilizando isso. Essa argola eu vou colocar na caneta. O pitão eu vou colocar no penduricalho e a correntinha que vai ficar ali pendurada, penduricalho juntamente à caneta. Então, vamos fazer os furinhos na caneta. Eu vou fazer o furo aqui, ó, transpassando o meu canudo, tá? Então, vai pegar de um lado no outro. Tem alguns casos, alguns momentos, que sobra um espacinho bem aqui. Você pode furar aqui em cima, quando sobra o espaço, pra colocar o pitão. Aí, você vai colocar esse daqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma caneta que eu fiz assim, só um pouquinho. Ó, essa daqui, eu coloquei o pitão aqui em cima, porque sobrou espaço, tá vendo? Eu consegui furar aqui em cima e colocar o pitão. Então, você pode estar fazendo isso. No caso dessa daqui, não sobrou espaço, então eu vou colocar a argola, tá? Então, você tem essas duas opções. Então, vamos lá. Ó, vou fazer um furinho aqui no meio também, que vai ser um respiro. Esse respiro aqui é bem importante, tá? Pra evitar que a canetinha estoure. Então, faça ele. Você tem que pegar aqui o canudo que tá aqui dentro, tá? Então, fura aqui, pegando o canudo que tá lá dentro da caneta. E vou fazer um furinho aqui no meu penduricalho também. Agora, eu vou colocar a argola aqui. A argola de 10 milímetros. Vou colocar aqui o pitão.
né, no meu penduricalho. Agora eu vou acoplar as correntinhas aqui no penduricalho. A argola tá aberta, eu vou colocar aqui e vou fechar ela. De girar e colocar essa parte da emenda da argola aqui dentro do buraquinho que eu fiz na caneta, tá? Então é importante deixar esse buraquinho um pouquinho mais largo para que essa emendinha que a gente faz na argolinha entre aqui dentro desse buraquinho da caneta que a gente fez aqui pra pôr a argola. Agora a gente já pode colocar o refil. E prontinha a nossa caneta. Essa daqui também eu fiz usando a mesma forma de fazer, tá? Colocando tudo dentro do molde sem precisar retirar. Então, como eu falei, ela fica mais grossa e fica com um pouquinho de rebarba aqui também, ó. Tá? Então, assim, é bem sutil. E é isso. Se você quer conhecer a segunda técnica, que é retirando a caneta do molde pra fazer o dome, vai ficar aí com acabamento mais fino, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui no final do vídeo também pra você. Um beijo, não esquece da curtida e da sua inscrição.